tá? Que a gente procure não reclamar tanto das dificuldades que todos nós temos no caminho. E elas vão continuar existindo. Eu falei para o meu filho outro dia, que ele estava reclamando muito da gente, que ele está numa fase que ele ainda não saiu de casa, e ele não sabe o valor que um pai e uma mãe têm, ainda mais pais como nós somos assim, muito dedicados a ser pais, né? E eu falei, meu filho, se os seus pais hoje, você está achando que a gente está chato, que a gente está assim, eu lamento informar, elas vão continuar, nós vamos piorar. Você vai achar a gente cada vez mais chato. Porque eu falei, não está dando mais, você vai achar a gente chato hoje, ele vai continuar achando, filho. Para você, nós vamos continuar, até que um dia, quando ele tiver filho, ele vai saber o valor do que é ser pai e do que é mãe. E quanto a gente custa para criar um filho, quanto a gente custa para formar um filho. Mas tudo bem, a gente entende isso, a gente sabe que ele vai ver isso. Infelizmente, nesse momento, ele ainda não pode ver, né? Mas um dia ele vai compreender. Então, quando eu lembro disso, não lamente, não reclame, para a gente poder prosseguir. Deixa eu botar outro óculos. Isso que dá, vocês chamam palestrante de 50 e poucos anos aqui, ó, tem que ficar trocando óculos, porque não enxerga. Põe um óculos, põe outro. Aí ela diz, para matar a sede de muitos, que ele teria que se comportar como filho, aprender a superar os obstáculos e não se lamentar de nada. E exatamente isso aconteceu. O Divaldo hoje, onde que ele está? Pelo mundo. Que coisa linda! Eu acho, infelizmente, eu pessoalmente acho que nem sempre, dentro da própria doutrina, ele é tão valorizado quanto eu acho que ele merecia. Eu, pelo menos, acho isso. Eu acho que o Divaldo deveria ser mais valorizado dentro da doutrina, porque ele é um pregador do Espiritismo pelo mundo afora. É um trabalho único, não há substituto para Divaldo Pereira Franco. Quando ele desencarnar, e ele já está com 85 anos, não teremos outros, pelo menos na minha percepção. Eu espero que o bom Deus traga outro para substituir, tá? Aqui nós vamos começar a conhecer as revelações, porque a Joana começou a mostrar para o Divaldo quais foram as encarnações dela. E aí nós vamos ver quanto o espírito precisa aprender para ser um mentor. Ele não vai ser mentor de um dia para o outro, vai demorar. Em 1969, ele estava fazendo uma palestra na cidade do México, e Joana avisa, Divaldo, há uma pessoa na plateia que vai te levar para um lugar onde eu vivi uma encarnação. E ele vai, chegam até uma cidade, e lá ela diz, aqui viveu Sora Joana Inês de la Cruz, poetisa e primeira feminista da língua espanhola. E é muito bonito, nós vamos ver quanto. Por isso que eu falo, ser um mentor, o espírito também tem que se preparar, né? Ainda mais de um mentor com uma importância tão grande quanto essa. Joana revela que havia vivido ali e que seu nome verdadeiro nesta época era Joana de Asbajo. Ela foi para lá muito criança, muito pequenininha, tá? Inclusive, ela é tão importante que ela tem a cédula de 1000 pesos, tem a esfinge dela, e é aqui, olha, a residência onde ela viveu, tá? Em São Miguel, Neplanta, uma cidade lá do México. Aqui ela vai contando que no Brasil ela viveu, quando foi na época do Sesc Centenário, nós que já vivemos, né, que tem um pouquinho mais, talvez os jovens não sabem, nós vivemos o Sesc Centenário da Independência aqui no Brasil. E nessa época ela manifestou, contou para ele que a sua última encarnação, ela tinha participado de lutas libertárias na Bahia e que se chamava Joana Angélica de Jesus. Em Roma, Joana revela que havia sido Joana de Cusa no tempo em que Jesus vivia entre nós. E aqui eu vou dar uma outra parada para a gente poder ir junto. Tá certo. Joana era esposa de um alto funcionário do rei Herodes e seguia Jesus em suas pregações em Cafarnaum. Mas o seu esposo não tolerava as lições que Jesus tentava semear. Através dos ensinamentos do mestre, ela entende que a sua maior tarefa era nas lides caseiras, tá? Eu vou só dar uma paradinha aqui, vou até voltar. É assim, quando a gente faz uma aula, um trabalho, a gente é a pessoa sempre que está aprendendo aqui. Na época que eu fiz essa aula,
eu não tinha ainda a felicidade de ter o meu marido junto a mim dentro da casa espírita. A tarefa dele talvez fosse mais importante e maior do que a minha. E nesse momento que eu montei essa aula, nós tínhamos, parece que havia um desencontro de um casal que se ama tanto, graças a Deus, que a gente já se ama muito, mas naquele tempo as coisas não estavam tão fáceis, porque acho que era até uma pressão que havia, até para que ele mesmo, se a gente se separasse, ele não iria para a casa espírita, né? Então, às vezes, a gente não sabe o tamanho das coisas, né? E quando eu montei essa aula, foi assim, um momento muito importante, porque eu aprendi com a lição que Jesus dá a Joana de Cusa no livro Boa Nova. Quem não tem o livro Boa Nova em casa, deve comprar. Para mim, o melhor livro que o Chico Xavier fez é o livro Boa Nova, porque ali são só lições de Jesus que servem para qualquer um de nós. Tudo que tem ali toca o nosso sentimento. É muito bom na preparação para a gente ir para a casa espírita, em casa, no dia que você está chateado, se abre ali e aí toca o coração da gente, tá? Então, eu vou ler para vocês o que Jesus falou para Joana de Cusa, no momento que ela estava lá com sérias dificuldades. Espera só um pouquinho. Ele diz assim a Joana: Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. E aí Jesus diz a ela: eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começou-se a travar um combate, sem sangue da redenção espiritual. Agradece-te ao Pai julgar-te digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não compreende a sua alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios e das tuas vidas, das tuas dúvidas. Deves pelo Evangelho amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. E depois Jesus diz a Joana: sê fiel a Deus, amando o teu companheiro no mundo como se fora teu filho. Não perca tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trabalha com tendas com as suas criaturas, e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, Joana, esforça-te também no silêncio, e quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como o material divino que o céu colocou em tuas mãos, para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Vai, filha, ser fiel. Então ali Jesus faz um convite para Joana. O marido, seja qual for, a esposa qual for, nós temos as nossas dificuldades porque nós somos espíritos. E todos têm diferenças. E Jesus faz um convite desse. Então, se vocês puderem, leiam isso no livro Boa Nova. Ali há só lições muito bonitas de Jesus para todos nós. Então, depois veja a dificuldade de Joana. Ela vai morrer ali, vai morrer junto, quer ver? A Joana e seu filho morrem no circo dos martírios, onde até o último momento ela é fiel a Jesus. Porque pedem a ela: abjura, abjura, nega, e ela foi fiel até o fim. Então essa é a primeira encarnação que ela conta para o Divaldo como Joana de Cusa. Então veja só quantas dificuldades ela foi enfrentando. Depois ela renasce em 1651, aprende a ler aos 3 anos, aos 5 já fazia verso e aos 12 já aprende latim. Aos 15 anos é sabatinada na Universidade do México.
Como não pode frequentar a universidade naquele tempo, que era só para homens, ela vai para o convento das Carmelitas Descalças para se aprofundar nos estudos. Graças a Deus, hoje a gente pode estudar, né? As mulheres podem estudar, a gente vendo, né, filmes, vendo a minissérie Gabriela, não sei quem assistiu, eu perdi um capítulo, eu olhava e falei, gente, como que a condição da mulher hoje melhorou? A gente não pode reclamar, tem gente que pode falar assim, o mundo de antigamente era muito melhor. Eu não acho. Eu cheguei a fazer 2 anos da faculdade de História e por motivos diversos eu não terminei, né? No fim, meu filho que se formou em História. Mas eu digo, eu acho que a gente que estuda, o mundo hoje é muito melhor. Veja só, ela era muito inteligente e não podia nem estudar, mas mesmo assim ela conseguiu, né? Então ela conseguiu e foi lá estudar. Mas só que ela não se adaptou muito à ordem carmelita, né? E aí vai para uma outra ordem, São Jerônimo, e lá que ela passa a se chamar Sor Joana Inês de la Cruz, que é aquela que a gente mostrou na cédula lá do México, tá? Então, olha só como ela era conhecida. Monja da biblioteca, criou sistema de anotar música, ganhou fama como pintora, era competente em teologia moral, dogmas, medicina, direito canônico, astronomia. Então, para chegar a ser a mentora do Divaldo, primeiro foi lá, Joana de Cusa, estava lá, Jesus, sou fiel a Jesus. Ela teve uma encarnação, e o Divaldo, ela conta, que ela viveu no tempo de São Francisco de Assis, mas não dá maiores detalhes, não seria Clara de Assis, não era, mas ela viveu no tempo de Francisco de Assis, mas ela não conta os detalhes. Depois vem com toda essa inteligência, então o espírito para chegar a escrever a série de psicologia que a Joana escreveu através da psicografia do Divaldo, olha onde é que começou. Estava lá, uma encarnação difícil lá no México para poder aprender. E aqui, como ela começou a dar muito problema, porque era muito inteligente, imagina, né? Nem hoje em dia, nem toda mulher com inteligente consegue manifestar, os homens às vezes não aceitam, imagina se tem. Aí, fala, olha, está dando muito trabalho. Aí começou a fazer uns sermões que ela começou a enfrentar o padre Antônio Vieira. Aí eles pegaram, ó, está dando muito trabalho aqui no centro, é muito esperta, está sabendo muita coisa. Vamos colocar você na cozinha. Aí botaram na cozinha. Pensa que a pessoa só porque está na cozinha fica burra, né? Mas não é assim, né? Eu cozinho também, viu, bastante. Aí, olha a pergunta dela. Por que o ovo frita no azeite e se desmancha no molho? Quando eu li isso, eu fiquei, puxa, eu pensei nisso. Eu pensei. Olha só, a gente não pensa. Então, o espírito que é inteligente não adiantou nada. Desistir na cozinha também não dá, porque é um negócio que a mulher é inteligente mesmo. Ela morreu muito jovem, agora eu não me recordo, mas morreu jovem. E olha o que ela disse. Se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. Eu fico assim, acho lindo, sabe? Que bonito o espírito. Uma jovem, acho que ela morreu, se não me engano, com 30 e poucos anos. Que sabedoria, né? Que espírito era esse, tão inteligente, né, Laura? Cercada de livros, de globos, instrumentos musicais, científicos, escrevia poemas, visitada por intelectuais do mundo inteiro. Imagina que coisa linda, o que era isso, né? Nesse tempo aí. Aí aqui no Brasil ela conta que ela foi Sora Joana Angélica de Jesus e ingressou aos 21 anos no convento da Lapa com o nome de Joana Angélica de Jesus, mas morreu muito jovem também, porque morreu defendendo, né, Jesus. Eles entraram lá no convento e elas morreram porque elas queriam a libertação do Brasil, né? E torna-se abadesa e em 1822 defende o convento, né? Acaba por ser assassinada por soldados contrários à independência do Brasil. Então veja que não é fácil mentor, né? Não vai ser, a gente já fica, mas está tão difícil aqui, né? Seria mais fácil, a vida fosse mais fácil, mas é assim mesmo, né? Ela integrou a equipe do Espírito de Verdade para o trabalho da implantação do cristianismo redivivo, o Consolador Prometido, tá? Estagia no mundo espiritual numa região próxima à crosta terrestre. Auxiliado por vários espíritos colaboradores, começaram a planejar a Mansão do Caminho. A Mansão do Caminho é a concretização do trabalho de Divaldo e Joana, tá? É um trabalho bonito, se vocês puderem,
Entrem na internet, vejam lá tudo que eles fazem, a gente vai mostrar alguma coisa aqui, mas o legal é ver que eles fazem bastante coisa, tá? Em 64, escreveu o seu primeiro livro, Mestre de Amor. Já escreveram mais de 60 livros, tá? Muito mais. Isso, Joana. Divaldo, eu não consegui descobrir quantos livros ele já psicografou, mas foi bastante, tá? E a coleção psicológica, quem eu tiver, às vezes é bacana nessa série psicológica, eu tenho um livro Amor Imbatível Amor. Nesse livro, ela mostra o problema mental dentro da parte, vamos dizer, da psicologia e na parte espiritual. E para nós espíritos é muito interessante, porque às vezes você quer saber sobre o problema, tem tudo, depressão, tem vários problemas, tá? Então essa série psicológica que ela e Divaldo escreveram é a maior que eles escreveram. Olha só, a Mansão do Caminho atende 3.500 crianças e jovens carentes, além do trabalho espiritual, dispõe de cursos profissionalizantes, creches, escolas e atende famílias necessitadas. Eles começaram o trabalho, a princípio, quando eles começaram, era assim, as crianças ficavam lá, estudavam, hoje eles têm convênio com a prefeitura, eles as crianças vão lá, mais estudam lá, mas não é, eles dormiam lá, as crianças moravam lá, mas aí com o passar dos anos, eu acho que o Brasil melhorou, e aí já não precisa, as crianças apenas estudam lá, mas tem tudo que é tipo de curso, é muito bacana de ver, viu? Bem interessante, tá? Olha o nome da creche, creche manjedoura, o Jardim da Esperança, deve ser bom para as crianças estudar lá, né? Ficar num lugar desse. Aqui, como a Joana fazia parte, né, da equipe do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu creio que todo mundo tem em casa, então, quando você chegar nessa parte aí que a gente tem facilidade, né, da paciência, né? Todo mundo aqui tem paciência sobrando, né? A gente tem de monte. Perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrimento e colocar nossa paciência à prova. É um trecho longo, a gente só colocou esse trechinho para não ficar, depois vocês leiam o capítulo 9 do item 7. Coragem, amigos. Isso é para todos nós, tá, gente? Cristo é o vosso modelo. Sofreu muito mais do que qualquer um de vós e nada tinha do que se acusar. Coragem, trabalhadores, tá? Para todos nós aí. Tomai as vossas grades e as vossas charruas. Trabalhai os vossos corações. Arrancai dele o joio. Semeai o bom grão que o Senhor vos confia. E o orvalho do amor fará produzir os frutos da caridade. Está lá no Evangelho. Às vezes a gente vai fazer o Evangelho lá, né? Eu creio que quase todo mundo aqui faça. E aí a gente passa e nem sabe que foi Joana de Ângeles que estava lá passando. Agora a gente presta mais atenção quando chegar nisso, tá? Nessa parte. Nós vimos várias Joanas, Joana de Cusa, Sora Joana Inês, Joana Angélica, todas dispostas a sacrificar a si mesmas a fim de fazer brilhar a luz clara do Evangelho do Senhor. Aqui eu vou terminar, ainda tenho só mais um slide. Vamos lá. Por que eu coloquei esse quadro? E eu vou explicar para vocês, para a gente terminar. Graças a Deus, a gente procura enaltecer as coisas alegres da vida, né? Ainda mais numa casa espírita. Por que eu coloquei tudo que eu escrevo sempre para ti? Porque o Divaldo, ele cismou, que na época, já fazia um tempo que ele psicografava, ele começou a reclamar para a Joana. Joana, você não escreve nada para mim. Você escreve tudo para os outros e para mim. Porque a gente é tonto, né? Pensa que o mentor ele vai vir aqui para agradar a gente. A gente vai ter um mentor, um guia, apenas para a gente trabalhar. A gente vai aprender se a gente conseguir, mas o trabalho não é para... Então, na cabeça dele, se a Joana tinha que falar uma coisa para ele. E aí, o que a Joana diz para ele? Divaldo, tudo que eu escrevi até hoje é para você, Divaldo. É tudo para você. Eu não escrevi. Você publica se você quiser, e os outros escutam se você quiser. É tudo para você, Divaldo. Então você imagina, ai meu Deus, aí nunca mais eu perguntou isso, né? Porque depois dessa, né? Então, isso que foi o meu aprendizado, que é quando montei essa aula, eu falei, Simone, quem está lendo isso é você. Aprenda para você. Primeiro é para mim, senão não serve para quê? Né? Assim a gente vai melhorando um pouquinho.
A importância da preparação. Por que eu coloquei essa importância da preparação? Diz o Divaldo, talvez você já saiba, tenha escutado isso, que uma vez ele foi para a palestra e não se preparou. Imagina a minha ansiedade esses dias, fazendo a palestra e lembrando disso, né? Aí eu ensaio umas 3 vezes, meu marido fala, não precisa, mas eu sou assim, ele não precisa, porque ele já foi professor, já deu aula em faculdade, ele não tem mais jeito, eu não. Falei, ó, então eu ensaio direitinho, que eu sempre lembro disso. E um dia o Divaldo não se preparou, e subiu ao púlpito, né, porque ele sempre fala. O que aconteceu? Ele viu Dona Joana de Anjos sentada na primeira fileira, e olhou para a cara dele e falou, pronto, Divaldo, já que você não se preparou, se vire e faça a palestra. O que aconteceu? Não saiu nada da boca dele, não conseguiu falar nada. Aí ela ficou com dó dele e voltou e ficou junto a ele. Então, a preparação é importante. Eu acho que isso é um aprendizado médio, que trabalhador da casa espírita, né? A gente vai, né? Vocês vêm aqui dar passe, né? Ah, mas vamos tomar uma cervejinha lá na esquina antes de vir? Aí não dá, né, gente? Vamos nos preparar. E eu acho que a preparação mais importante é sempre a da mental. É a mental. Obviamente que talvez, se a gente poderia, eu estou até brincando, nós poderíamos, se quisermos, tomar até uma cerveja, que não é o meu caso, porque eu não bebo nada, poderíamos, se a gente tivesse a mente da gente bem sintonizada, tá? Esse é o trabalho diário, todo dia, constante. A mente da gente é que sintoniza com os espíritos. Você poderia ser uma pessoa que nenhuma casa, na nossa casa espírita, se você fumar, você não pode ser um trabalhador da casa. A gente estuda que a gente não deve comer demais, beber demais. Eu não como antes de fazer nenhuma atividade, porque eu não consigo. Se eu comer, eu não consigo trabalhar. Tudo bem, mas a preparação mental, essa é a mais importante, que é essa que vai dar a sintonia com os espíritos. E essa a gente faz todo dia, quando a gente está em casa, quando a gente está no trabalho, quando a gente está se preparando, tá? Aqui, antes do último slide, que só tem mais um depois desse, eu coloquei esse quadro. E hoje, só esse vídeo do Divaldo eu vi essa semana umas 2 vezes. Se vocês quiserem, entrem no YouTube e coloquem Divaldo, quadro do Filho Pródigo. E vocês vão ver essa palestra. Divaldo foi a São Petersburgo, na Rússia, e Joana de Ângeles fala para ele, Divaldo, isso não está lá no YouTube, mas quando eu escutei lá na Rádio Boa Nova, ele disse, mandou ele sentar-se à frente desse quadro feito por Rembrandt, e Joana de Ângeles explica para ele todo o componente que tem nesse quadro. Ele diz que é uma tela de 2,5 metros por 2, uma tela grande. E, certamente, se eu fosse até São Petersburgo, fosse nesse museu, certamente que eu também não prestaria atenção nos detalhes que ela vai dar para ele, tá? Ele fica algumas horas diante desse quadro. Se vocês puderem, vejam no YouTube. Eu vou apenas colocar aqui as partes mais importantes. Então, deixa eu colocar esse óculos aqui para poder. Primeira coisa. Aqui ele diz, que vocês estão vendo aqui, ó, o filho pródigo aqui, onde que ele está? O Divaldo vai dar, a Joana explica para ele. Ele está voltando para o plexo do Pai. É como se a gente estivesse voltando para Deus. É voltando. Pai, é daqui que eu vim. Então, o filho pródigo, depois de tanto sofrimento que ele passou, ele volta. Depois, essa parte aqui é simples da gente ver, olha só. Vocês estão vendo? Essa mão é diferente dessa. Essa mão é a mão feminina, é a mão suave, é a mão da mãe, é a mãe que dá o afago. Essa mão é a mão do pai, da firmeza. Então, Rembrandt, quando fez esse quadro, ele fez em 1649, estava quase cego. Então, veja a inspiração do pintor, e Divaldo vai fazendo tudo isso, vai explicando para a gente. O filho pródigo, aqui, ó, a mão direita, depois ele vai mostrar aqui, ó, o manto vermelho. Porque ele pede, o pai pede que traga o manto para o filho, porque o manto era o manto da honra do filho que havia voltado. Eu confesso a vocês que todos nós, quase, eu pelo menos, voltei ao meu trabalho mediúnico, porque quando eu era jovem tinha mediunidade, depois, por outros motivos, não achei que esse não era o meu caminho. Quando a gente volta ao trabalho, a gente aceita que a gente tem um caminho
dentro da casa espírita, não é tão fácil de aceitar. Não é fácil. Às vezes a gente fala, Deus, mas é isso que o Senhor preparou para mim. Então, quando eu vejo isso, a gente se sente como um filho pródigo, que volta à casa do pai. E é muito bom, assim como o filho pródigo voltou para o pai, a gente volta para o trabalho dentro da casa espírita. Veja só aqui que eu jamais repararia. Ele diz que a pessoa descalça era só um escravo que andava descalço. E o pai rapidamente pede que se traga o sapato ao filho, porque o filho estava voltando e ele queria a dignidade do filho. Meu filho voltou. Tá? Não são detalhes que a gente não vai ver. Tá? Ele fala assim que outra coisa que Joana explica para ele, é que naquele tempo o pai nunca se dirigia ao filho, e o pai vai correndo em direção ao filho. Tamanha alegria que ele vê o filho voltando. Então isso vale para todos nós, tá? Deus está sempre de braços abertos para nos acolher no seio dele, assim como o filho pródigo. Eu acho que todos nós somos os filhos pródigos que estamos sempre em busca de Deus, em busca daquilo que é melhor para todos nós. Vejam no YouTube que vale a pena, inteirinha, de volta falando, é bem melhor do que eu, tá? E aqui por último, os objetivos da Joana de Ângeles. Finalizando essa mensagem, temos a impressão de ouvir a própria Joana de Cusa, na hora do seu testemunho no Circo Romano, a nos falar: mantenhamos o indestrutível ideal e pensamento no Cristo no mundo, através da ação do bem, sem limites, não importando quanto tempo passe e quanto sacrifício ainda nos seja exigido. Tá? Então, vocês que estão aqui possam continuar no trabalho do bem, porque ninguém que está aqui no sábado à noite tem outro propósito que não seja o trabalho do bem. Tá? Agradeço muito a oportunidade, que Jesus abençoe a todos. Obrigada pelos trabalhadores dessa casa, que trazem essa energia tão amorosa para um lugar tão gostoso. Tá? Jesus nos abençoe.